Você acha que conhece a Desert Eagle, mas deixa eu te falar uma coisa. Quase todo mundo está completamente errado sobre essa arma. Não é só sobre potência. Não é só sobre tamanho. Existe um detalhe que muda tudo. E ele simplesmente não é explicado da forma certa. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para essa pistola do mesmo jeito. Por quê? O que você vê em filmes não é a realidade. Aquela imagem exagerada, quase mítica, esconde o que realmente importa. E o mais curioso, esse detalhe está bem na frente de todo mundo. Só que ninguém conecta os pontos. E é exatamente isso que transforma a Desert Eagle em algo fora do padrão. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa básica, mas extremamente importante. Calibre não é só um número bonito ou um detalhe técnico qualquer. Ele define absolutamente tudo em uma arma. Potência, impacto, recuo, tudo começa aqui. É a identidade real da arma. E existe uma regra simples. Quanto maior o calibre, maior a força do disparo. Só que isso vem com um preço, mais recuo, mais dificuldade, menos controle. Por isso a maioria das pistolas usa calibres equilibrados. 9mm 40, eficientes, controláveis. Fancy. Agora, entra a Desert Eagle e simplesmente ignora essa lógica. Ela não busca equilíbrio. Ela não busca praticidade. Ela foi feita para operar em outro nível. E esse nível tem nome: 50 Action Express. Um calibre absurdo, extremo, fora da curva. E aqui começa o problema que quase ninguém percebe. Esse tipo de calibre não foi feito para pistolas. Ele pertence a armas maiores, mas e robustas. Então a pergunta é simples. Como essa arma consegue lidar com algo tão extremo? A resposta não está no calibre. Está na engenharia. Porque uma pistola comum simplesmente não suportaria isso. O sistema tradicional, baseado em recuo, falharia. Não aguentaria a pressão. E é exatamente aqui que a Desert Eagle muda o jogo. Ela usa um sistema operado a gás. Sim, o mesmo conceito usado em fuzis. Isso é extremamente raro em pistolas. Na prática, isso significa que parte da energia do disparo é redirecionada para controlar o funcionamento da arma. E esse detalhe muda tudo, porque agora a arma consegue lidar com níveis de pressão muito maiores. Sem esse sistema, simplesmente não funcionaria. Ou seja, o segredo não é o calibre, é a capacidade de controlar esse calibre. Agora presta atenção nisso. O 50 átrio esquerdo pode gerar mais de 1500 joules de energia. Isso não é pouca coisa. Isso coloca a Desert Eagle em um nível completamente diferente das pistolas comuns. É força de verdade. Mas aqui está o ponto que ninguém fala. Potência sem controle não serve para nada. E é por isso que essa arma não é feita para qualquer pessoa. O recuo é brutal, o peso e alto. O uso exige técnica. E isso quebra completamente a ilusão criada pelos filmes. Na tela parece fácil. Na vida real é outra história. Controlar essa arma exige preparo. Não é algo intuitivo. Não é algo simples. E talvez isso te surpreenda ainda mais. A Desert Eagle não é usada como arma padrão em forças militares ou policiais. Isso mesmo. Ela não foi feita para combate prático. Ela é grande, pesada, difícil de manejar em situações reais. Existem opções muito mais eficientes para uso operacional. Então por que ela é tão famosa? Porque ela representa algo diferente. Ela não é sobre eficiência. Ela é sobre limite. Sobre até onde a engenharia consegue ir dentro de uma pistola. E é exatamente isso que a torna um ícone. Não é só uma arma. É uma exceção. Um experimento que deu certo. Uma quebra de padrão. Mas tem mais um detalhe que quase ninguém considera. E ele muda ainda mais o cenário. A legislação. Porque um calibre como esse não é tratado como qualquer outro. No Brasil, por exemplo, estamos falando de um calibre restrito. Isso significa acesso limitado, controle rigoroso e regras muito mais rígidas. E aqui entra outra confusão comum. Posse não é porte. Ter uma arma não significa poder sair com ela. E no caso da Desert Eagle, isso é ainda mais restrito. Ou seja, estamos falando de uma arma que não é apenas poderosa, ela é limitada, exclusiva, quase inacessível para a maioria das pessoas. Agora junta-o, tudo isso o calibre extremo, engenharia incomum, uso limitado e um nível de potência que foge completamente do padrão. Percebe
O que está acontecendo aqui? A Desert Eagle não é famosa por acaso. Ela é resultado de uma combinação que simplesmente não se repete. Mas existe um ponto que quase todo mundo quer saber. Quanto custa uma arma dessas no mercado internacional? Uma Desert Eagle pode variar entre $1.500 e $3.000, dependendo do modelo e acabamento. Em versões mais exclusivas, esse valor pode ser ainda maior. Ou seja, não é apenas uma arma potente, é também um item de alto valor, muitas vezes associado a colecionadores. Agora vamos falar de impacto real. O calibre 50 esquerdo tem um nível de energia extremamente alto. Em testes balísticos, ele é capaz de atravessar superfícies como madeira densa e blocos mais frágeis. Contra paredes comuns, o dano pode ser significativo. Já em aço, a resistência é muito maior, e o resultado depende da espessura e do tipo do material. Isso mostra uma coisa importante. Não é sobre destruir tudo, como muitos imaginam. É sobre energia concentrada e impacto. A física continua sendo o fator principal. E é justamente essa diferença entre expectativa e realidade que torna essa arma ainda mais interessante de analisar. Por trás dessa engenharia, existe um fabricante específico, a Magnum Research, empresa responsável pelo desenvolvimento da Desert Eagle, com produção realizada em parceria com a Israel Military Industries, hoje conhecida como IWW Israel Weapon Industries. Esse projeto nasceu com um objetivo claro: criar uma pistola capaz de operar a calibres extremamente potentes, algo que até então parecia inviável dentro desse tipo de plataforma. E quando falamos de construção, estamos falando de materiais robustos e precisão extrema. A Desert Eagle é fabricada com aço de alta resistência, com versões em acabamento inoxidável ou com revestimentos especiais. Seu peso elevado não é por acaso. Ele é essencial para ajudar a absorver parte do recuo. Ao longo dos anos foram produzidas dezenas de milhares de unidades, mas ainda assim, ela continua sendo considerada uma arma relativamente rara e altamente especializada. Você imaginava que o verdadeiro segredo da Desert Eagle estava na engenharia e não apenas no calibre? Ou também achava que era só mais uma arma exagerada dos filmes? Comenta aqui embaixo, e se você quer continuar descobrindo o que ninguém explica direito, fica atento, porque no próximo vídeo você pode mudar completamente sua visão de novo.